Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre exatamente qual é o seu nível, qual é o nível que você tá, qual é o momento que você decide que um determinado peso ou que um determinado exercício começou a ficar difícil para você. Às vezes a gente meio que se subestima e eu vou explicar por quê. Não é fora do comum, às vezes a gente tá cansado ou tá... E às vezes a gente começa a ter uma baixa no nível de treinos. Hoje eu estava treinando e aí durante o treino um dos professores da academia ele falou, você viu o aparelho? Aí ele falou o aparelho lá. Aí ele falou, tem um aparelho lá que ninguém consegue fazer. Aí ele falou qual que era a marca que ninguém conseguia fazer. Aí eu falei pra ele, nem você? Aí ele falou, não, ninguém consegue. Eu falei, eu acho que eu consigo. Aí ele falou, não, ninguém consegue. Aí a gente pegou, foi pra esse aparelho, um aparelho de desenvolvimento, de levantar o peso pra cima. E assim, eu normalmente treino com a metade do peso do aparelho. Mas por quê? Porque eu faço várias repetições. Aí ele falou, não, nem que for só pra fazer uma, só pra gente ver se dá. E eu falei, mas você não consegue? Aí ele ele tentou 2 vezes, tipo, não conseguiu nem tirar. Aí eu peguei, olhei e falei, cara, será que é tão pesado assim mesmo? E eu já botei na minha cabeça que eu falei, não, eu vou levantar esse negócio. E tipo, eu fui, fiz, tipo, levantei a primeira, baixei, comecei a levantar a segunda, foi até no meio e tipo, aí não deu mais. Mas aí eu percebi que eu tava fazendo aquele aparelho com metade do peso que o aparelho tem. Ou seja, eu mesmo tava subestimando a minha capacidade. Então, muitas das vezes a gente fica colocando pesos nos aparelhos que a gente já está até preparado para passar daquele nível ali, para colocar um golinho a mais e exigir um pouco mais. Musculação se trata de hipertrofia. Você vai fazendo pequenas lesões, pequenos trincos, pequenas rupturas musculares. O seu músculo entende que aquilo ali precisa aumentar de tamanho para aguentar a carga que você está colocando ele. E aí, por conta disso, ele cresce. Fica mais forte e aí você passa a ter mais força, passa a conseguir levantar pesos maiores. É assim que vai funcionando, a grosso modo. E aí, quando a gente começa a acostumar com um determinado peso, parece que aquele peso ali já tá, sabe? Se você olha e fala, nossa, tá tão pesado. E só a título de curiosidade, esse peso que eu tô falando, há 2 semanas atrás, eu tava fazendo, isso é desenvolvimento que chama, tava colocando 35 quilos. Aí eu passei para 50. E aí eu falei, não dá para ir mais. Só que essa máquina, o peso dela máximo é 100 kg. Então esse que eu falei, que a gente fez para levantar tudo, eu levantei 100 quilos no desenvolvimento. Então, eu tava fazendo com 35, achava que não dava mais. Aí 2 semanas eu passei para 50, já achei que era, nossa, um absurdo eu estar fazendo com 50 quilos. E na verdade é porque eu mentalmente já tava colocando um freio. Porque eu provavelmente já estava preparado para ter subido dessa carga aí. Só que eu já olhei e falei, não consigo subir mais que isso. Para mim já tá muita coisa. E aí hoje quando a gente colocou, obviamente, são treinos diferentes. Hoje a gente estava fazendo uma coisa que é mais ou menos um modo desafio. O que é o modo desafio? É quando você vai lá e levanta uma carga como se fosse um halterofilista que levanta aquele peso uma vez só e tipo, acabou. Então era mais ou menos isso. Era como se fosse um modo desafio para ver se dá. Só que quando você faz isso, você começa a parar e pensar. Você fala, se eu levantei uma vez 100 quilos, será que se eu estivesse fazendo, por exemplo, com 70, eu não conseguiria fazer várias repetições? Mas eu estou fazendo com 50. Então, muitas das vezes, é isso que a gente tem que parar e pensar. Qual é realmente o seu limite? Você vai fazer leg press, aí você coloca lá 200 quilos. E aí, 200 quilos parece que é, nossa, uma eternidade. Um peso absurdo. Será que é realmente? Se você colocar uma pessoa do lado
com segurança, com alguém te ajudando, e se você colocar, por exemplo, mais 40, será que você não aguenta? Então, essas que são as considerações. É isso que você tem que se perguntar. Muitas das vezes a gente começa a dar uma acostumada com aquele cenário e isso acaba que vai atrasando a gente mesmo. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho e bora, que no caminho eu te conto.